Graça e a paz, eu quero aqui continuar com você a nossa série de estudos sobre relacionamento com Deus, chamada então Deus e eu e Deus, encorajamentos para a intimidade. E hoje eu quero abordar com você Noé e seu relacionamento com Deus. Ele é um homem que deixa muitos ensinamentos para nós acerca da sua relação pessoal com Deus. Quero ler o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 5, e diz o seguinte: Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Essa era a situação da época em que Noé vivia. O mundo perverso, a maldade do ser humano imperava. E se você for observar os nossos dias, não está muito diferente, onde a maldade tem prevalecido em muitos aspectos, toda a malignidade da humanidade tem sido expansiva, e é diante desse caos, dessa situação, que Deus também nos convida para uma relação pessoal, para uma intimidade com Ele. Nós vemos então que Noé, ele é aceito por Deus. Tem o texto de Gênesis 6:8 que diz o seguinte: Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e sua misericórdia. E nós precisamos abordar então quais eram as maneiras, as práticas, ou qual era o perfil desse homem Noé, a ponto de ser então aceito por Deus diante de tanta perversidade, diante de tanta maldade. Capítulo 6 de Gênesis, verso 9 diz o seguinte: Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Homem justo, íntegro e andava com Deus. Homens justos, homens íntegros, homens que andam com Deus, são homens que são aceitos por Ele. São homens que desenvolvem um relacionamento pessoal com esse Deus, mesmo diante do caos. Mesmo quando a humanidade, então, é levada à prática da maldade pelos seus interesses carnais. Eu quero deixar aqui um encorajamento. Ande em justiça, ande em retidão, ande com Deus. Dessa maneira, a aceitação divina provém sobre a minha vida, sobre a sua vida, e a gente pode, então, desenvolver uma relação tão íntima, a ponto de recebermos de Deus diretivas, promessas, a ponto de Deus nos transmitir os seus propósitos. Foi exatamente o que aconteceu com Noé. Deus estabelece uma aliança com Noé a partir então desse mundo, dessa humanidade corrompida, olhando o homem Noé justo, íntegro, andando com ele, e estabelece uma aliança. Essa aliança ela envolve uma relação tão íntima, a ponto de Deus também demonstrar os seus propósitos a Noé. Deus diz a Noé que ele quer recomeçar a humanidade. E quando Deus compartilha o seu propósito com Noé, está descrito em Gênesis 6, do 13 a 17, ele também descreve de que maneira Noé precisaria desenvolver ou então praticar essas orientações. E você conhece a história, eu estou falando da arca, eu estou falando do dilúvio. Esses eram os propósitos de Deus na época em que Noé vivia. E o que nós podemos então extrair desta passagem? Quando Deus transmite os propósitos dele a Noé, por causa então dessa aceitação, porque Noé desenvolvia uma vida com Deus, era íntimo de Deus diante de um mundo caído, ele não só passa os propósitos a fazer, mas como Noé desenvolveria. O texto de Gênesis 6, 14 a 16 diz o seguinte: Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços, e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados. Para a sua largura, 50 côvados. Para a sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado, e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. O relacionamento com Deus nos permite receber dele os seus propósitos. E não somente isso, também a maneira que devemos fazer, praticar, desenvolver esses propósitos. Deus é um Deus de detalhes. Deus passa detalhes a Noé. Se nós queremos desenvolver
um relacionamento com Deus, cumprindo os seus propósitos, tendo clareza e recebendo detalhes desses propósitos, nós precisamos desenvolver intimidade com Deus. Nós precisamos desenvolver um caráter íntegro, andar com Deus. Deus lembrou-se de Noé em meio à humanidade perversa, em meio à malignidade, Deus lembrou-se de um homem. Isso me impressiona. Gênesis 8:1 diz que Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação, e enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Depois de todo esse juízo de Deus, Deus se lembra de Noé. Será que Deus tem se lembrado de nós? Será que a nossa vida de intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Ele, tem feito com que Ele não nos perca de vista? Mas você pode pensar assim: Alexandre, de forma alguma Deus me perde de vista, porque Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, e eu creio em tudo isso. Agora, quando se trata de intimidade, nós podemos usar um jargão ou um dito popular: quem não é visto, não é lembrado. Deus tem visto você no secreto? Deus tem visto você diante dele, na sua busca pessoal, na sua devoção? O Evangelho de Mateus, capítulo 6, nos sugere, ou Jesus nos orienta, a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, orar ao nosso Pai que nos vê. Você tem sido visto no seu quarto secreto? Deus, ele então se lembrou de Noé. Deus, ele se lembra de mim e de você. À medida que nós nos relacionamos com ele em intimidade, nós não só recebemos seus propósitos, as diretivas, os detalhes, como também Deus não se esquece de nós em meio ao dilúvio. Deus não se esquece de nós em meio ao juízo. Deus se lembra de nós assim como ele se lembrou de Noé. E o que ele propõe para Noé, após ter lembrado? De Gênesis 8, do 13 ao 22, ele propõe um recomeço. Ele diz: Noé, sai da arca, recomeça. Porque quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus nos conduz nessas diretivas. E muitas vezes Deus está dizendo para nós: recomece. Recomece. Se você entende que precisa recomeçar na sua vida devocional, no seu tempo a sós com Deus, na sua intimidade com o Senhor, recomece. O Senhor então é um Deus de recomeço, e nessa ordenança ou nessa diretiva de Deus a Noé, ele então inicia um processo de recomeço. Todo recomeço podem ter então alguns desconfortos. Todo recomeço, muitas vezes a gente precisa trabalhar em áreas que a gente não trabalhou. Nós precisamos muitas vezes mexer em assuntos que não foram mexidos, fazer coisas que não fizemos outrora. Mas o recomeço é tão fundamental na nossa vida relacional com Deus, a ponto de nos levar de fato aos propósitos eternos. Noé, no seu recomeço, ele tem algumas atitudes que eu gostaria de salientar. Ele edifica um altar. Em Gênesis 8:20, edificar o altar fala de adoração. No seu relacionamento com Deus, se for importante, se você reconhece que precisa recomeçar, edifique um altar de adoração na sua casa. Edifique um altar de adoração no seu coração. Noé também não só edifica um altar, como oferece um holocausto. Nós sabemos que o tempo em que vivemos, o período da graça, a dispensação da igreja, Deus não pede a nós holocaustos como no Antigo Testamento, mas ele pede em Romanos 12 que nós sejamos esse sacrifício vivo. Então, assim como Noé ofereceu o holocausto, um sacrifício ao Senhor, para você recomeçar na sua relação com Deus, se for necessário, sacrifique-se. Seja você esse sacrifício vivo na presença do Senhor, porque quando nós entendemos o princípio de ser o sacrifício vivo, ou de viver como um sacrifício vivo, nós não vamos nos importar quando Deus enviar o fogo para nos consumir, o fogo para nos purificar. Sendo sacrifício vivo, você pode ser uma mensagem profética para a sociedade. Sendo um sacrifício vivo, você pode ser um instrumento de Deus para proclamar a adoração ao Senhor na civilização. E interessante que todo recomeço tem os seus benefícios. Gênesis 9, de 1 ao 3, diz o seguinte: Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra e de todos os peixes do mar.
eles são entregues em vossas mãos. Tudo que se move possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Todo recomeço tem o benefício. Ele tem a bênção do Senhor. É o que o Senhor faz na vida de Noé. Deus abençoa Noé e diz, recomece. Um outro benefício do recomeço é a frutificação. Se você recomeça na sua relação com Deus, na sua vida de intimidade, você retoma na sua frutificação. Muitos de nós muitas vezes nos sentimos, ou até na realidade é de fato, infrutíferos. Por quê? Porque à medida que você deixa de se alimentar na sua intimidade, na sua relação com Deus, você perde o poder de frutificação porque você não está arraigado na raiz, que é o próprio Deus. Um outro benefício do recomeço é a multiplicação em si. Eu tenho costumado separar ou diferenciar frutificação de multiplicação da seguinte forma. A frutificação é quando nós então podemos ser transformados, é quando esses frutos brotam das transformações internas. E a multiplicação é quando nós então conseguimos transmitir, transbordar a partir dessas transformações que ocorrem em nós. Na sua relação com Deus, nesse recomeço de intimidade, você pode ser muito frutífero e multiplicar muito para a glória de Deus. Existe o benefício também do sustento. Quando Deus providencia o alimento para Noé, Ele está dizendo o seguinte, nesse recomeço eu te sustento. Se você recomeça na relação com Deus, na intimidade com o Senhor, existe uma promessa de sustento da parte do Eterno para a minha vida e para a sua. Isso é um benefício desse recomeço. Mas agora você pode pensar assim, que bom, todo recomeço então produz ou me proporciona muitos benefícios. Mas eu quero te alertar pelo menos para 2 perigos desse recomeço. Quando Noé recomeçou, em Gênesis 9, do 20 ao 29, nós encontramos a passagem onde ele cultiva uma vinha e ele se embriaga dessa vinha, ele tem a nudez dele exposta. Quando nós recomeçamos e não vigiamos o nosso coração, a partir das experiências muitas vezes sobrenaturais que temos, a gente pode se embriagar com as bênçãos do Senhor. Nesse recomeço na sua vida com Deus, se atente para você não se embriagar com tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. Se atente para você não se ensoberbecer com o nível de revelação, com o nível de entendimento, com o nível profundo de entendimento acerca das Escrituras. E assim, se atente também para que você não tenha a sua nudez exposta. Quando nós falamos de nudez, de vergonha, a gente está falando muitas vezes de pecados, muitas vezes das nossas falhas. Ao recomeçar com Deus e desfrutar de experiências poderosas, ao ser levantado, ao ser encorajado para a intimidade, tome muito cuidado para não só se embriagar com as vinhas, como também não ter a sua vergonha exposta. Tome cuidado para que você então não se ensoberbeça, não se orgulhe, não se ufane, a ponto então de querer se considerar melhor do que um, melhor do que o outro. Todo recomeço tem os seus benefícios, mas também os seus perigos. E o meu alerta para você é para que a partir da sua relação com Deus, a partir da vida de Noé como um exemplo para nós hoje, nos leve, nos demonstre o caminho a prosseguir. Noé foi um homem de revelação, foi um homem de entendimento, foi um homem que chamou a atenção do próprio Deus na sua geração. Eu quero encorajar você a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus íntimo, tão intenso, a ponto de você ser lembrado por Ele, a ponto de você ser chamado por Ele, a ponto de você ser uma referência na sua geração. Não seja comum nesse sentido, não seja simplista nesse sentido, seja extravagante na sua relação com Deus, seja intencional na sua relação com Deus. Viva como Noé, em justiça, em integridade, andando com Deus. Dessa maneira, certamente o Senhor então aceita-nos. Dessa maneira, certamente o Senhor também nos compartilha os seus propósitos, nos dá os detalhes de como prosseguir. E assim, continuaremos rendendo honra, glória ao nosso Deus. Deus te abençoe. Que bom que você chegou até aqui. Eu gostaria de compartilhar com você um desafio. E foi a partir desse desafio que a gente decidiu então gravar essa série e compartilhar esses ensinamentos, o que Deus tem derramado sobre a minha vida nos últimos anos. Eu e minha família estaremos retornando ao sertão Juazeiro do Norte. Nós vamos nos unir ao Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino
E a gente quer deixar aqui um desafio para você, se você quiser contribuir com o trabalho missionário, contribuir semeando na nossa vida. A gente vai deixar aqui na descrição os nossos dados, vou deixar também o site do movimento, caso você queira conhecer o trabalho melhor. E essa foi a maneira que nós entendemos que poderíamos então servir você e também te dar a oportunidade de compartilhar e de servir o reino de Deus investindo. Então, se você quiser saber mais informações, pode entrar em contato conosco. Nosso Instagram também vai estar aqui na descrição. E se você foi edificado, abençoado com esse vídeo, que você então se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, curta, né? Deixe o seu like ou o seu dislike, e assim a gente pode perceber em que áreas podemos melhorar. Não deixe então de encorajar outras pessoas e nos ajudar da forma que você puder. Considere diante de Deus então semear na nossa vida. Deus abençoe você.